O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, onde falamos sobre crianças e adolescentes, suas famílias, seus problemas. Uma parceria do Grupo Dedica de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da TV, da UFPR. Hoje vamos falar sobre um tema muito atual, que sempre existiu, mas por sorte e por evolução nossa, se começa a discutir a alienação parental. Em programas passados, falamos do aspecto pediátrico, do dano que é uma criança em desenvolvimento ser esse objeto de batalha entre a guerra de pais que fracassaram no amor. Hoje conosco, a doutora Fernanda Caran Sanches, juíza da 4ª Vara de Família, e temos já vários trabalhos junto com o Grupo Dedica, não é mesmo, doutora Fernanda? Eu agradeço muito a senhora ter aceitado o nosso convite. E vamos falar então de alienação parental. O que a lei diz sobre isso, que prejudica tantas crianças? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por estar nesse programa, numa iniciativa bastante louvável da Universidade Federal do Paraná, que propicia uma maior aproximação do direito, enfim, da própria universidade com a população. O tema da alienação parental, como a doutora Lucy colocou, ele é bastante atual, talvez a existência dele já remonte a algum tempo, mas a discussão sobre esse assunto, a discussão inclusive em âmbito jurídico, ela é bastante recente. E em 2010, 26 de agosto de 2010, foi editada a Lei 12.318, que trata especificamente da alienação parental. Como geralmente ocorre no âmbito do direito, os fatos vêm antes do direito. Então, já existia toda essa questão da alienação parental, no entanto, em termos legais, isso ainda não tinha sido apreendido pelo direito. E essa lei, então, veio tratar especificamente da alienação parental, exemplificando algumas situações de alienação parental, colocando a questão de como é o procedimento jurídico para apuração dessas situações e também estipulando eventuais medidas que o juiz pode tomar para inibir a prática desses atos ou para evitar que eles continuem se repetindo, se prolongando, que às vezes acontece de forma ainda mais severa em prejuízo da criança. Sim, só para a gente lembrar, e quem quiser assistir nosso programa anterior, ele está no site da TV da UFPR, mas nós chamamos de alienação parental a prática, né, por um dos genitores, e às vezes nem só genitores, também os seus ascendentes, né, avós, tios, familiares, de uma destruição progressiva da figura do outro genitor. Isso em questão de desenvolvimento psíquico é destruidor para a criança, porque ela tem ali a figura do pai ou da mãe sendo tirada dela, alienada, né? Tirada dela como um fator de proteção e até mesmo como um espelho para o seu desenvolvimento. Como a senhora vê isso nos processos que a senhora segue e que vem ali uma situação clara? A doutrina da alienação, que aborda essa questão da alienação parental, ela realmente procura diferenciar, né, o que é alienação parental do que é síndrome de alienação parental. A alienação parental acaba gerando a síndrome, que é a doença. Sim. E essa alienação parental, ela se faz a partir de alguns atos. Como a doutora colocou, aquele que ou tem a guarda da criança, que pode ser o pai, pode ser um avô, pode ser um parente, ou que tem uma convivência muito próxima com a criança, acaba procurando destruir a figura
do outro genitor ou de até mesmo outros parentes dessa criança. E como que se faz essa destruição? Ela pode começar de uma maneira tênue, né, que é dificultando a convivência familiar, que é algo até mais abrangente do que uma visitação, ocultando do outro genitor informações importantes a respeito dessa criança, por exemplo, questões atinentes à saúde da criança, a uma reunião na escola, alguma dificuldade que a criança tenha na escola, a festas na escola, acaba querendo afastar por completo esse outro genitor da criança. Muda-se para uma cidade de forma injustificada, claro, em casos justificados não é o caso da alienação parental, mas procura se afastar sem dar notícia, sem deixar telefone, sem deixar endereço, para que o outro genitor tenha cada vez mais dificuldade de se aproximar da criança. E essa criança começa a acreditar nesse afastamento, nessa ausência daquele que não está com a guarda, não está com a sua guarda, e começa realmente a formar uma figura distorcida dessa pessoa. E isso, por óbvio, gera consequências de cunho patológico na criança, porque ela começa a se sentir rejeitada, ela começa a ter raiva a partir de fatos que não são verdadeiros. A gente não pode falar em alienação parental a partir de um pai que é de fato ausente, ou de uma mãe que é de fato ausente, ou de pais que sejam agressivos, ou de pais que provoquem essa sensação de afastamento na criança. Mas a gente fala de alienação parental quando todas essas atitudes de busca de afastamento do outro genitor são injustificadas. Né? E, infelizmente, cada vez mais no judiciário nós temos nos deparado com situações frequentes de alienação parental. Algumas alegações, claro, às vezes infundadas, mas muitas com fundamento, porque os pais, geralmente a relação de alienação é entre um pai e a mãe, ou entre a mãe e o pai, ela denota que essas pessoas procuram levar para a relação de pai e mãe algo que em algum momento não ficou muito bem estabelecido na relação marido-mulher, companheiros, enfim. O término do relacionamento é levado para a relação pai e mãe, e daí aquelas mágoas, aquelas angústias que eram inerentes à relação entre marido e mulher, ou entre companheiros, ela acaba se voltando para a criança, que não tem nada a ver com as escolhas que foram feitas pelos seus pais. Com certeza, né? E infelizmente parece que esses pais não avaliam o dano que fazem à criança, e muitas vezes usam essa criança ou como aquele que vai dar o recado agressivo ao outro, ou como aquele que vai rejeitar o outro, como um instrumento de guerra mesmo, sem se preocupar com isso que é o desmantelamento da figura masculina ou feminina, e mesmo o desmantelamento das suas raízes, que são pai e mãe. Por mais difíceis que sejam esses pais, são as raízes que a criança tem. A senhora falou bem, não estamos falando aqui daquele que realmente é ausente. E é uma pena que muitos pais também, quando se separam, não mantêm uma relação estável com o seu filho, né? Acabou a relação estável entre o casal e esses filhos passam a ser assim, a vida dos filhos indiferente, como se também se misturasse, né? O filho, a figura da mãe ou a figura do pai. E muitos pais abandonam. Mas nós estamos falando daqueles casos onde existe o interesse, existe o desejo de estar perto,
e essa figura é destruída. E como é fácil, né, para uma criança que é dependente daquele cuidador, que é dependente e que acredita e que tem um laço de amor, acreditar. E a partir daí, na sua prática do dia, como ficam esses processos e essas crianças? Porque os processos normalmente são longos, as crianças vão crescendo nesse meio. O que a senhora vê dessa realidade? Essa lei de 2010, face à gravidade dessa situação, ela inclusive determina que a esses processos seja dada prioridade. E menciona inclusive medidas que o juiz pode adotar, inclusive em caráter antecipatório, né? Ou seja, que não precisa esperar até o final do processo para tomar essas medidas, para que, ainda que a alienação tenha se iniciado, ela não se perpetue, ela não se concretize, porque cada vez mais esse processo de alienação vai gerando consequências que às vezes podem até ser irreversíveis. Então, como que o Poder Judiciário, como que o juiz, né, em conjunto com o Ministério Público, podem atuar nessa situação? Primeiramente, antes de mais nada, procurar que a convivência entre a criança e o genitor prejudicado pela alienação não sejam afastados, né? Procurar fazer com que as visitas sejam regularmente mantidas, ainda que às vezes não seja possível na casa, porque já há um ambiente de alienação configurado, mas que pelo menos sejam essas visitas resguardadas com uma assistente social, com uma psicóloga, para que não haja um afastamento constante entre os genitores. Além da fala de outras possibilidades, na possibilidade de determinar um tratamento psicológico ou até fala em biopsicossocial dos genitores, para que essa criança seja reinserida no contexto familiar de ambos os pais. Fala na aplicação de multa, que seria uma medida de cunho patrimonial, que pode ser efetiva em algumas situações, mas tem que ser muito bem sopesada, para que a gente não também patrimonialize uma questão que não é de cunho patrimonial. Fala em casos ainda mais graves, numa possibilidade de reversão de guarda, de retirada dessa criança do guardião com quem ela está para o outro guardião, mas tudo isso nós temos que verificar caso a caso e, na grande maioria das vezes, nos socorrendo do auxílio de profissionais especializados, principalmente da psicologia, da psiquiatria, da medicina. Certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas nós continuamos com o nosso tema. E veja que importante, né, a rapidez do processo, e que importante que esses pais pudessem ouvir e saber do dano que fazem a seus filhos. O melhor investimento que esse casal pode ter juntos, não é mesmo? Eu agradeço por enquanto, nós continuamos com o nosso tema e a gente volta já já. Nosso tema de hoje, alienação parental, com a doutora Fernanda Caran Sanches. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje sobre alienação parental. Um tema que hoje é um tema não só da pediatria, da psicologia, da psicanálise, mas também um tema da lei, onde juízes, promotores veem cada vez mais as crianças sendo usadas
no meio de uma separação como um instrumento de maltrato ao outro. Mas todos precisam saber que o dano maior vai para essa criança em desenvolvimento. Conosco, a doutora Fernanda Caran Sanches, juíza da 4ª Vara de Família, aqui de Curitiba. E eu gostaria de perguntar agora à senhora, como juiz, os juízes e promotores, como veem, o que vem nas crianças que chegam como, assim, em meio a essa guerra de um casal? E eu sei que pode começar de coisas muito tênues, que até faria parte até de uma cultura, um pai falar mal do outro, mas também não menos destruidor, até denúncias graves, mesmo envolvendo falsas denúncias de violência e até mesmo de abuso sexual, como uma forma de impedir o outro, de castigar o outro através do seu filho, daquela criança. Como a senhora vê essas crianças? Essa é uma situação assim bastante difícil, talvez uma das mais difíceis que nós enfrentamos na vara de família, porque essas crianças chegam no processo já de uma forma bastante destruída. Os pais esquecem, colocam muitas essas crianças como objeto da relação deles e esquecem que elas são sujeitos, né, com os seus próprios direitos. E essas crianças que são envolvidas numa situação de alienação parental, elas não raro já foram levadas a delegacias para serem feitos boletim de ocorrências, já passaram por Instituto Médico Legal para serem objeto de exames em situações que não raro ao longo do processo se verifica que não ocorreram, né, alegações, denúncias falsas de violência, denúncias falsas mais graves ainda, de abuso sexual. E as crianças são submetidas a um ambiente que, por óbvio, não é um ambiente propício para a criança. E eu tenho até dificuldade de acreditar que uma criança que é levada a uma delegacia, a um exame de corpo de delito, por isso só já não tenha um dano de ordem emocional. As crianças, principalmente as crianças, né, crianças que a gente diz até 12 anos, elas, nesse processo, aparecem com uma série de danos de cunho emocional. São crianças que às vezes são agressivas, são crianças que às vezes não se relacionam com outras crianças, são crianças que demonstram uma agressividade não só física, da chute, pontapé, mas um diálogo agressivo que não condiz com a idade que elas têm. Às vezes crianças até amadurecidas, mas até um amadurecimento até precoce pela situação em que elas vivenciam dentro das suas casas, uma vivência de agressões mútuas entre os pais, uma vivência de disputas que passam da esfera do que poderia ser até saudável para incentivar um convívio maior entre os pais com os filhos, mas uma disputa em que só tem perdedores. E o maior perdedor é a criança sempre, porque os pais eles fazem as suas escolhas de se casarem, de conviverem, de escolherem as pessoas com quem querem conviver, mas a criança não, a criança é colocada numa situação, é colocada naquela família porque ela não pede para nascer, e essa criança ela acaba sendo uma vítima efetiva de tudo isso que os seus pais acabam fazendo. E o pior, nós não sabemos ainda que tipo de adulto nós teremos dessas crianças vítimas de alienação parental, porque, embora sejam atos que talvez já existam há muito tempo, o estudo clínico e jurídico a respeito do assunto ainda é recente. Então, talvez só daqui a 10, 12 anos, nós possamos saber em que adultos se transformaram essas crianças, né? Se foram adultos com dificuldade de se relacionarem emocionalmente, adultos com dificuldade
de se colocarem no trabalho, adultos, isso para falar o menos até, né? Para a gente não chegar ao extremo de patologias clínicas e psiquiátricas que essas crianças podem vir a desenvolver. Sim. E já desenvolvem, né? Sim, muitas vezes elas já chegam com sinais e sintomas e dentro da própria patologia da alienação parental, e já falando da síndrome da alienação parental no dano à criança, ela se coloca como culpada de tudo aquilo. E não tem nenhuma situação pior para uma criança que a culpa. E aí o caminho para a autoagressão, que é o fracasso escolar, que é a dificuldade de relacionamento e até mesmo formas de maltrato a si mesma, como as lesões factícias, eles se cortam, eles se maltratam, eles procuram as drogas como forma de castigo por não terem sido suficientes para aqueles pais. Isso, a gente já tem crianças nesse sentido, e muitas vezes crianças muito pequenas, né? De 5, 6 anos, apresentando todos esses sinais que a senhora descreve e que dentro da doença passa a ser tipo, é ele que nasceu assim, afinal ele é filho daquele homem ou ele é filho daquela mulher, por isso que ele é assim. Então ele vai pagando por muitas vezes aquilo que é um problema específico do casal. Não sei se a senhora tem essa experiência de quantas crianças, dessas crianças são levadas, então, como a causa, né? A causa da dificuldade de um ou de outro. Os pais, a gente tem situações das mais diversas ordens, né? E o que a gente verifica um ponto comum dessas situações é que a criança, ela acaba desenvolvendo, como a doutora colocou, diversos sintomas por se sentir obrigada a escolher entre um dos pais. Porque o pai alienador, ele não consegue conviver com a ideia de que o exercício da paternidade é um exercício de ambos, né? De mãe e de pai. Sim. Então, a criança é colocada numa situação de escolha. É eu ou ele. E ela não quer escolher porque ela quer os dois pais de um modo geral. Com certeza. Então, ela tenta se autopunir com os mais diferentes tipos de situações. Afastamento social, desenvolvimento de doenças que se autopune mesmo, para fazer com que ela até talvez chame atenção para este fato mesmo de que ela não quer escolher. Em termos de número, eu não saberia dizer ao exato dos processos que nós temos lá, quantos há uma situação extrema dessas de punição, quantos não há. Mas a nossa grande preocupação é para que, quando o processo ingressa, haja um acompanhamento especializado a essas crianças, para que, de fato, não haja uma evolução do quadro. Né? Porque qual que é a maior preocupação? Às vezes o processo demora, esse dano à criança está tão consolidado que há até uma certa dificuldade em transferir essa criança do alienador para o pai alienado, porque já se concretizou um afastamento e aquelas falsas memórias para a criança já se tornaram memórias concretas. Então, o papel do juiz, do promotor, da equipe técnica, nessas situações, é fazer com que esse dano não se procrastine no tempo, né? Que a gente consiga, aí, com os meios que nós temos, evitar essa situação e tentar também passar para os pais, porque às vezes talvez eles comecem em algum momento de forma instintiva, de uma forma até de tentar se proteger eventualmente abalos emocionais que houve durante a relação, e não se dão conta de que aqueles atos de uma pequena picuinha que começa
a não permitir a visita, a falar que tem um outro compromisso exatamente no dia da visita. Eles não se dão conta do prejuízo que eles causam aos filhos. Então, o nosso papel também é alertar, em casos que não são tão graves, que não se chegaram, né, a danos tão evidentes, qual o papel desses pais? O que eles querem para os filhos dele? Que adultos eles querem? Sim. E isso eu tenho verificado também que tem causado uma certa... quando os pais se dão conta de que, meu Deus, eu estou fazendo isso para o meu filho mesmo, e eu não quero um filho doente, eu não quero um filho com questões emocionais mal resolvidas. Eles daí começam um movimento até de aceitar uma ajuda, né, de psicólogos, de psiquiatras, para daí também conseguir transpor os seus próprios traumas, né? Sim, com certeza, né? E como é difícil, não, e como é difícil enxergar, mas eu vejo que muitos pais não percebem o que fazem e passam a criar histórias com tanta força que acreditam nelas e passam a criar essas falsas memórias na criança. Realmente precisa de um tempo para que essa criança possa pelo menos pôr em dúvida, para poder aceitar, descobrir novamente esse pai que foi, ou a mãe que foi alienada, porque nós temos as situações dos dois lados, não? Mas acho que o que é importantíssimo é que, frente a uma denúncia que vai tão longe como de um abuso sexual, sempre ela tem que ser feita se existe a suspeita, mas na falsa denúncia, que é aquele jeito cruel de maltratar o outro, de levar o outro a um extremo de exposição, o maior lesado vai ser sempre a criança. E não tem como uma criança crescer saudável mentalmente se ela se sente objeto do desejo sexual do outro. Se isso é falso, infelizmente, me parece que hoje isso é muito usado, né? Até mesmo pela parte de advogados que teriam que rever essa situação. É isso que a senhora vê também? Eu acho que a gente não pode... todas as pessoas que estão envolvidas num processo de alienação parental, eu digo processo daí agora no sentido jurídico Sim. mesmo do termo, elas são responsáveis pelos seus atos, inclusive dentro do processo, né? Então, tanto o juiz, quanto o promotor, quanto advogados, quanto psicólogas, tem que ter em mente que há uma criança ali. Não é um processo de locação, não é um processo de quebra de contrato bancário, em que as coisas se resolvem em um único ato. Sim. Muitas vezes, até os próprios pais querem que tudo se resolva em um mês, e disso também os advogados podem contribuir para conscientizar os seus clientes de como as coisas funcionam. Como às vezes, alguma coisa que está vindo de muitos anos não tem como ser resolvido em um único ato. E os advogados eles acabam tendo mais contato com as partes do que nós. Então, também cabe a eles levar aos seus clientes as possibilidades de soluções, de como as coisas podem efetivamente caminhar para um sentido, para uma solução melhor. Então, há que haver uma colaboração de todos aqueles que estão envolvidos para, inclusive, conscientizar aquelas partes que, em alguns momentos, não têm condições de se afastar emocionalmente da situação, mas nós estamos emocionalmente afastados. Sim. Então, precisamos racionalizar esse contexto. Ter esse bom senso, né? Nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço muito ter aceitado o nosso convite. Quem sabe daqui a uns tempos podemos conversar um pouco mais. Fica já o convite do Dedica e da TV. E eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam nesse programa. Lembrando que os outros programas do Dedica, do Sem Brincadeira, estão no site da TV da UFPR. Eu agradeço muito e aguardo vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!